Olá, gente, tudo bem? E estamos aqui para mais um Beatriz Hoffmann entrevista no nosso canal e hoje eu tenho uma pessoa muito especial que eu tenho um carinho enorme. Ela é uma mineirinha arretada, vamos dizer assim, maravilhosa, uma menina incrível que tem um talento espetacular. Ela é escritora, ela é doutora honoris causa, é advogada, ela é muita coisa. Eu vou deixar ela apresentar ela mesma para vocês, porque eu já vou me perder no meio do caminho. Eu estou falando da Gabriela Lopes. Tudo bem, Gabi? Para mim é Gabi, né? Ei, Bia, também você para mim, Bia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? De onde quem estiver nos vendo, no horário, enfim. É uma grande satisfação poder estar aqui com a Bia, uma pessoa muito querida também. Retribuo todas as palavras sobre o talento, sobre a força, a determinação para fazer tudo. É uma admiração recíproca. Obrigada. E é uma satisfação estar no quadro aqui da Bia, podendo fazer um bate-papo literário, isso é muito gratificante. Com certeza. Mas antes, deixa eu conversar contigo, assim, perguntar quem é a Gabi? Porque eu falei algumas coisas, mas tu é uma leoa, né? Tu faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Que isso? Você também. Mas assim, é engraçado, todas as vezes que as pessoas perguntam, né, quem você é, quem eu sou, como eu sou muito reflexiva, existencialista, enfim, não é que dá uma bugada na resposta, mas é que sempre vem as coisas subjetivas na minha cabeça de forma instantânea, né? Por exemplo, eu penso na Gabi que gosta de escrever, que gosta de desenhar, que gosta de ouvir solo instrumental quando está escrevendo um projeto, que tem um passarinho de estimação, que é o companheiro também nas redações. E o que a gente está, né, as profissões e as ocupações, por vezes, né, estamos como empresária, estamos como gestora de projetos, produtora cultural. Eu faço trabalho como produtora cultural, escrevo projetos de captação para leis de incentivo, né? Aí pode ser de várias esferas, pode ser municipal, estadual ou federal. Recentemente estou trabalhando como diretora administrativa de uma editora, na área do direito especificamente. Eu tenho uma satisfação muito grande pela área acadêmica. Eu gosto muito de produção de pesquisa, sabe? De ciência, artigo científico, me atrai mais esse contexto. E o direito, ele está em todos os cenários, de certa forma, tudo que a gente toca tem uma norma e uma orientação, né, para a gente fazer da melhor forma e nos orientar ali de forma social. Então, eu acho isso muito válido para todo cidadão, independente da área de formação. A escrita, por exemplo, a literatura tem a questão dos direitos autorais, né? Direito Sim. autoral, propriedade intelectual, essas coisas que os autores buscam saber para poder ficar tudo correto, da melhor forma, e ter as produções dele resguardadas, né? E é isso, eu acho que sou presidente de uma instituição também, uma ONG, que é de atendimento a meninas e mulheres. Assim, pode ser de qualquer público, né? Meninas e mulheres que não têm independência financeira ou que já tenham, que já foram ou não vítimas de violência doméstica, né? Resguardado pela Lei Maria da Penha. O objetivo é dar protagonismo a mulheres mesmo, aquelas que não têm independência financeira, poder participar de encontros, de uma feira, de venda de artesanato, para elas terem esse encorajamento, e as que já têm independência financeira, fazer esse network e se sentir mais motivada ainda, né? Então, eu acho que as mulheres têm essa coisa que uma tem que realmente apoiar a outra, né? Às vezes umas conseguiram mais oportunidades de estudar, de fazer outras coisas, mas muitas também não conseguiram ou ficaram por conta da família, como dona de casa, ou dependentes do marido. Então, tudo isso é importante para a gente criar oportunidades, né? Inspirar pessoas, conhecer novas vidas
e criar oportunidades. Eu acho que essa vida nossa é muito sobre isso. Somos aprendizes e o pouco que aprendemos a gente divide, porque assim a gente multiplica. Eu falo que isso é meu bordão, porque eu me identifico muito com isso. Que dividir realmente é multiplicar. Eu concordo contigo. Para quem não sabe, gente, a Gabi que fez o meu projeto do Salic, né? Que tivemos aprovação ano passado. Foi uma luta, né? Porque a gente estava bem na época da transição deles com a nova plataforma, né? Isso, eles estavam atualizando e falaram para pedir paciência por conta da atualização. E aí a gente ficava mais angustiada ainda, louca para sair a publicação no Diário Oficial. Mas enfim, foi uma alegria imensa, né? A gente ficou muito satisfeito com a aprovação. Eu pulava de alegria. Agora só estamos atrás de patrocínio, mas é muito interessante a gente ver isso também, como você, como presidente de uma ONG, a gente vê como as mulheres hoje em dia elas estão mais nativas, né? Então elas estão conseguindo entrar mais no mercado, tanto literário, quanto do audiovisual, quanto outras áreas. Porque não vamos longe, vamos a 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, qual era a profissão de uma mulher se não fosse dona de casa? Era professora. Mais que isso não era, né? Hoje em dia, graças a Deus, já temos mulheres em todas as áreas, até mesmo sendo CEO de empresas. Então, eu acho que a gente conseguiu evoluir de uma certa forma, né? É verdade, eu concordo. Concordo e dou muito apoio a isso ser cada vez mais crescente, né? Melhorou muito, percebemos ainda que tem muito que melhorar, e da própria abertura, né, de homens e mulheres, não há porquê ter tratamento desigual, né, ou remunerar menos uma mulher fazendo a mesma função. Tudo isso é uma conquista, né? Nascemos numa geração um pouco mais melhorada socialmente. Nossa geração é um pouquinho mais lapidada diante do que nossos pais, nossas mães e avós viveram. Mas ainda que o processo continue constante, né, de lapidação e melhorias nesse processo. E as pessoas muitas vezes elas não entendem também, né, que as responsabilidades de uma mulher é as mesmas de um homem quando assume um cargo de presidência ou vice-presidente ou promoção. Então, assim, não tem o porquê de diminuir o salário, porque a carga horária vai ser a mesma, as responsabilidades vão ser as mesmas, as cobranças vão ser a mesma. Por que o salário tem que ser diferente? Sim, concordo plenamente. Né? Então, assim, eu acho que falta também muita consciência na sociedade, que ainda está muito enraizada essa parte machista, essa parte aristocrata, toda essa parte que ainda a mulher não tem o seu valor, a mulher não tem o respeito merecido, que muitas pessoas dizem, a mulher tem que ser só aquela que fica na frente do fogão esquentando a barriga, fazendo as obrigações domésticas. Eu não acho que funciona assim, né? Eu nunca imaginei isso, porque se fosse desse jeito, então eu acho que ninguém estaria aqui, né? Uma coisa real também disso que você está falando e fez eu lembrar, toda vez que uma mulher tiver um espírito de protagonismo para tomar a frente de projetos ou de liderança e de coordenar pessoas, infelizmente, mas isso que eu vou falar é real, existe preconceito, sim, e perseguição para aquela função ou um desmerecimento daquela iniciativa por ser mulher. Eu não sei você, na sua perspectiva pessoal, mas eu já tive experiências assim, de várias formas na vida, e várias mulheres em posições de liderança de projetos que eu interajo ou que eu converse, eu já testemunhei tudo isso. Então, isso é real. É uma realidade que as pessoas entendem como normal, que acontece e que não deveria ser normal, né? Porque é um direito do protagonismo, da iniciativa na qual ela divide, convoca pessoas para estarem juntos, e não há por que haver algum tipo de redução daquela mulher simplesmente por ser mulher, né? É isso. Eu já senti na pele isso, né? Mesmo morando nos Estados Unidos há muito tempo, eu aqui ainda sinto isso.
de que eu falar alguma coisa, principalmente, né, em projetos da faculdade, que eu tive que ser, né, a organizadora, e as pessoas, e os homens olhar para mim com cara assim, sério? Eu disse, sério, né? A gente tem que estar sempre se impondo, a gente tem que estar sempre sendo meio que dura de certa forma, para a gente poder ter voz. Então isso é complicado, isso é difícil. Eu acho que a sociedade ela tem que trabalhar mais nesse meio, sabe, de conscientização de que somos iguais, né? Merecemos direitos iguais. Ninguém está querendo ser maior ou maior do que o outro. A gente só quer ter direitos, a gente só quer ter o poder de respeito, decisão, né, Bia? Né? A base de tudo, respeito, sem atropelos, sem forças desproporcionais, né? Somente pela condição de não gostar que é uma mulher que gerencia determinada coisa, a base é o respeito. Eu acho que isso já quebra alguns preconceitos e facilita a comunicação e as convivências. Com certeza. Né? E depois do respeito, a própria tentativa, né, daquele outro de quebrar alguns excessos dos hábitos repetidos de gerações, que se a pessoa pensar bem, não tem porquê dela permanecer repetindo ou educando os filhos com esses hábitos que são nocivos para a própria qualidade de vida daquela família, da esposa que o filho vier ter, da relação do irmão com a irmã. Tudo isso é uma série de coisas que dá para fazer uma reflexão longa aqui. Eu faria horas falando sobre isso, mas é interessante você falar nesse assunto, porque eu vejo hoje em dia muitas mulheres não tendo direito nem de sair de um relacionamento por causa do feminicídio, que está muito grande, por causa da violência. E a violência, gente, não é só física. A violência ela pode ser de várias formas, né? Eu vejo no trabalho muitas mulheres falando também do assédio moral, que tem que se submeter para não perder o emprego, ou muitas vezes até mesmo assédio sexual, que patrão ou chefe faz, e se tu falar, tu vai ser demitida. Então são tudo situações que parece que a mulher realmente no século 21, em 2024, a gente ainda não tem voz e não tem direito, só tem muito papel, mas tem pouca ação, né? E isso que você falou, você fez eu lembrar de uma coisa que eu falei no último encontro que eu fiz com um professor meu, e uma ex-professora também, que eles falavam assim, é uma pena, Gabi, a gente ainda ter que falar sobre isso, porque se tivesse resolvido, não era mais necessário a gente ficar promovendo encontros ou debates, conscientizando as pessoas. Mas enquanto houver oportunidades, infelizmente a gente ainda precisa, porque o que nos traria alegria é não ser mais necessário gerar conscientização de uma coisa que é óbvia, né? Chega a ser absurdo, mas é a realidade, né? Então, que debatemos, que conversemos realmente sobre tudo isso, e é isso. É união de forças. A única forma que eu posso fazer para tentar ajudar de uma certa forma, de algum jeito, é usando a literatura. E eu vi que o movimento do ano passado para cá cresceu muito. Já era antes, mas eu vi que do ano passado para cá aumentou bastante, né? Que foi a literatura fazendo antologia, juntando as pessoas, e foi daí que eu tive a ideia de fazer a antologia da mulher, que você foi uma das participantes, falou também teu texto lindo, falando sobre a importância de ser mulher. E eu estava na dúvida de como escolher o título, né? Porque tinha que ser uma coisa impactante. E a gente realmente é estrelas da escuridão, mulheres que iluminamos o mundo, né? Então. Eu achei lindo isso. Eu achei muito lindo o título da antologia. Muito lindo mesmo. A capa também está muito linda. É igualdade, né? É juntar todas as mulheres, independente da raça, da cor, da religião. Porque eu costumo falar assim, Gabi, eu sei que você também é uma canceriana. Temos muita coisa em comum, eu e Gabi. Sim. Então, assim, até o mesmo signo. Então, assim, eu acredito que você também sente essa mesma dor. Quando uma mulher é agredida, todas nós somos. Concordo. Eu concordo.
Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho do que tu vê da literatura, da tua participação na antologia, do teu texto, da tua impressão hoje como mulher em um meio que ainda é um pouco voltado para homens. Sim. Olha, eu acho a iniciativa da antologia excelente, né? A proposta de união, de unificação de povos, raças, independente de que local, que nacionalidade, reunir mulheres diferentes com uma mesma voz, né? Eu fiquei muito honrada quando você me convidou e poder participar com o texto. E eu acho que iniciativas como essa na literatura, que colocam o protagonismo nas mulheres, são riquíssimas, devem permanecer, acontecer quantas vezes forem necessárias, e que os homens também que participem de outras iniciativas que são para todos, entendam que ao acontecer isso, não é uma exclusão, né? Na verdade, tem um comparativo que eles fizeram em forma de charge sobre a questão dos iguais e os desiguais, né? A ilustração era como se fosse um muro e tem um cadeirante de trás desse muro, tem um adulto bem baixo e tem um adulto bem alto. Uhum. Aí você tem a opção de vou dar a mesma coisa para os três. Eu vou pôr um caixotinho debaixo do pé de cada um. O altão já conseguia ver a partida de futebol atrás do muro sem caixote algum. Com o caixote, ele ficou um pouco mais de vantagem ainda. O mais baixo, com um caixote só, ele ainda não conseguia ver através do muro. E o cadeirante, o caixote não servia de nada, porque como é que você vai pôr a cadeira de rodas em cima desse caixote? E a conclusão disso é que não precisava de caixote nenhum para o altão. Uns 2 caixotes faziam o mais baixo conseguir ver a partida, e uma estrutura diferente você colocava para o cadeirante conseguir acessar ali. Então, as decisões de oportunidades para cada pessoa distinta foram com condições diferentes, para todos terem direito de ver a mesma partida de futebol. Então, uma antologia dessa, eu vejo como essa simbologia que eu acabei de ilustrar. Sim. Ou quando existe uma lei de proteção à mulher, ou quando existe um congresso que busca valorizar esse tipo de coisa. E aí, muitos homens hoje, inclusive, já compreendem isso, porque teve uma época que o Código Civil, se não me engano, de 1916, permitia as desigualdades. A própria lei permitia, a mulher não podia abrir uma conta no banco sem a permissão do homem. Tinha permissões, aquela questão de agressão, vizinhos, e ninguém podia meter o bedelho, e eles que tinham que se resolver ali. E a mulher não era permitido o divórcio, né? Era coisas assim tão absurdas que a própria lei era no contexto patriarcal da mentalidade da época. Então, homens hoje em dia entendem que com o caminhar do tempo e com as buscas constantes de igualdade, é necessário a porção de caixotinhos ser distribuída de acordo com a desigualdade, para que minimamente se consiga ver a partida de futebol atrás do muro. É, né? Verdade. É isso. Então, sobre sua iniciativa e o meio literário e tudo que a gente possa buscar inovação, é nobre, é louvável, é válido que aconteça quantas vezes forem necessárias para a gente poder somar nessa busca realmente por essa equidade, né? Uhum. É isso. E é interessante você falar também que a gente não tinha voz e a gente demorou muito tempo também para poder ter o direito de voto, né? O direito de voto, as leis trabalhistas, tudo isso era muito para o homem. E a gente demorou muito tempo para conseguir isso. Claro que conseguimos muitas coisas, tivemos muitas mulheres que lutaram por isso. E o que eu vejo hoje em dia é que, apesar de todas essas conquistas, a gente ainda tem algumas mulheres que se submetem por medo, por pavor, por insegurança, até mesmo por receio de não conseguir andar com as próprias pernas, e se submetem a relacionamentos tóxicos que muitas vezes acaba chegando ao feminicídio
e não tendo mais nada o que fazer porque a vida já foi perdida, né? E tem muitos casos disso no Brasil inteiro e está aumentando muito. Então, minha maior preocupação hoje é tentar, com a literatura, conscientizar essas mulheres de que a gente tem poder de fala, a gente tem os nossos direitos e a gente não é obrigada a se submeter a nada que fere a nossa integridade, tanto moral quanto física. Essa questão de violência doméstica, quando eu estava na faculdade, eu fazia muitas palestras sobre a Lei Maria da Penha e falava muito também sobre o feminicídio. E aí a gente ia em escolas estaduais e a gente se deparava com muita coisa assim, surpreendente. Por exemplo, às vezes no final de uma palestra, aparecia um adolescente do nada querendo conversar comigo e desabava chorando, contando o que acontecia dentro da casa. Uhum. Então, assim, a gente experimentava um choque, que era você instruir e divulgar o correto para as pessoas saberem a informação, e jovens que testemunham coisas dentro das próprias casas, nas escolas estaduais que recebiam as palestras, tinham essa reação. Eu lembro que isso me emocionava muito, me impactava, e de tudo que eu vi, eu ficava me questionando, né, os porquês sobre o comportamento da mulher, igual você falou, delas permitirem. E é bem complexo, né? Não é tão, não é, assim, tem o fator econômico é determinante para a maioria dos casos. Uhum. Tem uma questão comportamental também da pessoa acostumar. Tem uma pessoa com autoestima baixa dentro desse contexto, porque ela deixa permanecer. E tem o que a psicologia chama de ciclo da violência, né? A psicologia explica que tem briga, tensão, aumento de tensão, o ato da violência em si, fase chamada lua de mel, que é o pedido de desculpa, uma caixa de bombom, um ingresso para um show, nunca mais farei, e aí depois vem de novo, tensão, aumento de tensão, o ato e lua de mel. E a violência doméstica é comprovado isso por pesquisa, esse ciclo. E cada vez que o ciclo fica mais curto, o espaço entre uma briga, uma agressão e a lua de mel, briga, agressão e lua de mel, você aproxima da possibilidade do desfecho de um feminicídio, que é o mais grave, né? Que é matar mesmo. Então, é desafiador conscientizar. Eu já trabalhei na delegacia da mulher também. Na época era estágio de atendimento, vítimas de violência doméstica. E tem mulheres que vai fazer a denúncia, e algumas semanas depois ou meses, elas vêm retirar, porque voltou a morar debaixo do mesmo teto com a pessoa, né? E aí perdoa, às vezes, quando tem filhos envolvidos. É uma questão que envolve, além de receber uma assistência, um tratamento emocional e psíquico realmente da pessoa. Porque quando a pessoa está com a mente fragilizada, ela não vai ter força sozinha de conseguir seguir. Algumas conseguem, outras voltam. E aí o papel de um assistente, um papel jurídico, ou um amigo, ou um psicólogo, é dar o suporte para a pessoa conseguir tomar suas decisões sozinhas. Mas ninguém obriga ninguém a nada, né? E eu acho que o mais desafiador desse ciclo é isso. É você intervir na medida certa, respeitando a pessoa, mas que, acima de tudo, ela deseje o autocuidado, né? E aí é desafiador. Eu acho que falta também, não sei, talvez seja a minha perspectiva, eu gostaria até de saber de tua opinião, porque tu tá sempre muito envolvida com isso, né? Eu acho que falta também um pouco mais de ajuda e talvez conscientização dos próprios governos, né? Para dar o apoio a essa mulher, o apoio psicológico, o apoio psíquico, o apoio financeiro, muitas vezes que ela não tem, ou talvez com apoio em alguma casa comunitária, alguma coisa para ela conseguir sair disso aí e se renovar e recomeçar literalmente, porque querendo ou não, quando uma mulher sai com filhos numa situação dessa, ela está um nada praticamente. Então ela tem que recomeçar tudo do zero, ela tem que se reencontrar como mulher, ela tem que entender aonde ela parou para ela começar a construir uma nova história e curar Sim. também as feridas que ficaram dessa história toda, né? Porque querendo ou não, as cicatrizes estão abertas. Sim. Existe o suporte, né, a nível das delegacias de atendimento à mulher vítima de violência,
Hoje em dia tem várias medidas que a lei foi realmente muito lapidada nos últimos anos, buscando cada vez mais consertar falhas, né, para ver se dava a assistência correta. E existe também, colateral a isso, o trabalho do terceiro setor, que existe muitas ONGs realmente que abraça no seu estatuto os mecanismos da Lei Maria da Penha, para, através da atuação dessa ONG, conseguir desse suporte, né, como é o caso da Mar Minas, que eu mencionei, e outras tantas já consolidadas de mais tempo de existência, pegando essa lei como base de atendimento para buscar apoio realmente do próprio Estado com esses profissionais dentro dessas ONGs para dar essa assistência mais íntima, né, mais direta, um psicólogo, se precisa, um psiquiatra, existem muitas, né? E aí vai de cada cidade, que às vezes as mulheres se interam, pesquisam, às vezes a localização não favorece, mas existem muitas iniciativas buscando esse suporte, né? Claro que os dados são muito grandes e o encorajamento para isso é desafiador, que você vê que a pessoa mexe com a família dela toda, né? Ela tem que se expor, ela tem que se expor profissionalmente, socialmente, ela tem vergonha, talvez, de se expor, ela fica com medo, né, da exposição. Então, é algo bem desafiador. Muitas vezes até a falta de apoio familiar, né? A família não apoia, a família não acredita, a família apoia a pessoa agressora, porque isso também acontece, gente. Acontece muito, eu já vi muitos casos também da família da vítima apoiar o agressor em vez de apoiar a vítima. E depois dizendo, ai, mas ele era tão bonzinho. Pois é, meu bem. Vou te falar, você mulher na sociedade não é fácil não, viu, Bia? Não. Eu falo assim que a gente tem que enfrentar muita coisa. E daí o pessoal diz assim, nossa, mas você é tão durona. É porque a gente acaba meio que ficando com o casco grosso mesmo, né? Sim. A gente conversa de vez em quando, né, Gabi? Algumas coisas no WhatsApp, no privado, e a gente acaba ficando meio que com o casco grosso. O couro engrossa, né? Depois de tanta... Tem uma frase que eu usei um tempo atrás de um conto, isso é muito tempo, mas eu acho que vale. Era um personagem nordestino, e aí o personagem falou assim, meu filho, é porque o sofrimento amacia a carne. Ele falava isso, né, mas eu parafraseei que a ideia de bater também o couro engrossa, né, depende do contexto, mas a ideia é a mesma, a raiz da ideia, né. Com certeza, com certeza, porque eu acho assim, a gente acaba levando tantas porradas de uma certa forma, né, da vida, levando tantos tapas, que a gente acaba ficando naquela, assim, meio que atrás, assim, ficando olhando assim, será que dá para confiar ou não? Porque daí já vem a desconfiança. E querendo ou não, a desconfiança acaba sendo até de uma forma positiva muitas vezes, porque acaba nos tirando de muitas encrencas. Sim, né? Tem que ter uma proteção, né? Então eu fico pensando muitas vezes, e quando eu estava lendo cada texto da antologia, foi bem pesado, viu? Foi porque eu li todos e eu vi assim como dói. Tem muitos depoimentos que são reais, muitos depoimentos que podem até ser reais, mas com nome fictício. E a gente fica vendo como a gente consegue, de uma certa forma, passar por tudo isso e a gente ainda consegue sorrir. A gente ainda consegue ser feliz, a gente ainda consegue superar situações até tu entender que essa nossa força pode se transformar em algo. Foi por isso o motivo da antologia, porque juntar todas as mulheres, e até teve homens que participaram, que eu achei muito interessante isso, porque ter homens falando da importância de ser mulher, as referências que eles tiveram das mulheres, no caso o Francisco falou muito disso, da importância que a mãe dele teve na vida dele. Então eu vejo que, apesar de tudo, a gente ainda está encontrando algum caminho para ter uma resposta positiva no final. Que bom, fico feliz de saber também que eles participaram. E sobre os relatos, eu nem posso imaginar, eu entendo.
é muito intenso, né, quando é uma troca de você ler os depoimentos ou uma experiência do outro, mesmo que a pessoa escreve de forma ficcional, mas a arte imita a vida, então nossa matéria-prima é a vida, né? Uhum. Então eu te entendo. E mais uma vez eu também te parabenizo por essa iniciativa. Eu achei lindo. Primeiro momento que eu vi a ideia da antologia, achei muito linda, necessária. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Eu também. E ter você aqui. Gabi é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, para quem não conhece ainda. Eu tenho um carinho muito grande por ela, ela sabe disso, a gente já trabalhou junto. Ela fez o meu projeto da Lei Rouanet e ela também agora está fazendo essa antologia. E tem outros, né, Gabi? Porque a vida não acabou aqui, né, Gabi? A gente também fez um outro projeto no final do ano, da poesia que você trouxe, né? Que eu achei muito bonito aqui. Quer falar um pouquinho a respeito? Esperançar é um grito nosso. Foi um poema que foi uma gestação difícil e ele nasceu numa fase de muita dor, né? E para mim no final do ano. E a voz que saiu de dentro foi esperança, mas eu queria que ela fosse em forma de grito. E aí o título ficou Esperançar é um grito nosso. E aí eu tive a ideia de convidar várias pessoas queridas para juntas, cada uma recitar um verso, e aí através de uma edição de vídeo ficasse a sequência dos versos recitados, e Bia foi uma participante, que ficou lindo, porque eu convidei conhecidos e amigos do Brasil e que moram fora, no exterior. E foi tipo uma mensagem de paz mesmo. No final das contas, a mensagem era de esperança e de paz. O pessoal também vestiu roupa branca. Foi vindo as ideias na minha cabeça. Convidei meus amigos também, tudo abraça, porque tem que, além da disposição, né, tem que ter o pezinho fora da caixa. Tem que. Aí todo mundo aceitou, juntei aquilo ali tudo e ficou legal. Eu fiquei emocionada, eu chorei horrores quando ficou pronto aquele negócio. Falei, meu Deus, eu não conseguia falar sem chorar. Aí depois que eu vi, falei, gente, que alegria, que satisfação. Eu vou te falar que quando tu me convidou, eu fiquei emocionada. Quando eu li o poema, eu disse, gente, isso aqui vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas. E quando eu vi todo mundo com branquinho, eu disse, meu Deus, que no final, para quem não viu ainda, tá aqui no canal, gente. Para quem não viu ainda, eu vou deixar o link na descrição também para vocês verem. Tava todo mundo de branco. Então foi uma forma de trazer paz para as pessoas no mundo onde só vive guerra, né? É verdade. Inclusive, se lembrar disso, eu achei bacana, porque como foi um período assim de muita mudança, o final do ano também, né? Eu fiquei feliz de ter nascido, mas foi um período desafiador para mim naquela época. Eu falei para mim mesma que eu ia seguir algo com ele depois. Eu ia fazer mais alguma coisa com esse título, com vocês também. Mas eu ainda não parei para falar assim, não, agora eu vou mexer aqui. Mas eu fico feliz da lembrança, porque eu quero fazer isso. Eu falei isso para mim em dezembro, antes da virada do ano. E para não morrer só no vídeo, sabe? Sim. É isso, mas eu vou fazer isso ainda. Vou ver. E daí tu vai voltar aqui para a gente conversar mais um pouco sobre isso. Pronto. Mas, gente, agora a gente está indo para uma parte final da nossa entrevista, da nossa conversa, onde eu posso dizer que eu amei conhecer um pouquinho mais de você e saber um pouquinho mais do teu trabalho. Mas eu quero falar um pouquinho, eu vou te falar uma palavra e tu vai me dizer o que vem na tua cabeça. Combinado. Tá? Não, tranquilo. Tá. Família. Amor. Literatura. Ar que respiro. Amor. Sentido da vida. Deus. Tudo. Um sonho. Em uma palavra difícil. Pode falar uma frase, não tem problema, o que for na tua cabeça. Um sonho seria, independente da ocupação que eu tenha, com o labor das minhas mãos, que eu me sinta feliz com os resultados. O medo. Medo. Difícil também responder de uma vez. De não conseguir o que eu acabei de falar anteriormente. Tá.
Já teve uma perda na tua vida? Perda? Algumas. Assim, uma pessoa que eu perdi que me marcou muito foi meu avô. E pela minha idade eu não tive tantas outras perdas dessa forma. E tive outras perdas simbólicas de pessoas que estão vivas, mas houve perdas de conexões, de situações, e a vida é assim, né? Se a Gabi pudesse olhar para a Gabi hoje, o que a Gabi ia dizer para a Gabi? A Gabi de agora ou a Gabi do passado olhar para de agora? A Gabi do passado olhar para a Gabi de agora. Minha filha, parabéns, você conseguiu. Conseguiu! Porque o que ela faz, gente, às vezes eu fico pensando assim, ela dorme, ela respira. Para quem não sabe, ela acabou de se mudar. Vai ser outra conversa para ela falar dessa novela Mudança. Nossa, dá uma novela mexicana, uma daquelas assim com direito a todo o enredo, assim. Dramas, revoluções, altos dramas. Mudança é complicado, né? A gente fica pensando, mas meu Deus. Gabi, muito obrigada por ter participado da nossa conversa, por ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo na correria do dia a dia. Muito obrigada por ter participado e enriquecido a antologia. Com certeza será a primeira de muitas. Fico muito feliz, muito honrada. E abaixo vai estar todas as redes sociais da Gabi, contato, se você tem algum projeto que você tem ideia e você quer conversar com ela, ela te ajuda a desenvolver. Posso dizer 100% que o trabalho é maravilhoso, uma profissional competente, que entende da lei e que sabe nos aconselhar da forma correta, porque eu cheguei cheia de ideias, ela dizia, não, calma aí um pouquinho que não é desse jeito, é desse jeito aqui. Então, super recomendo, e eu venho na próxima com outra pessoa para a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigada, você dá o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e comente. Tchau, tchau. Muito obrigada, Bia, uma satisfação, tchau para todos, foi uma honra e máximo respeito, viu? A recíproca admiração e o respeito. Muito honrada pelo convite. Obrigada a você. Tchau, gente.